como é que a gente usa esses dados para a nossa soberania, e não faz o que o Brasil, infelizmente, fez muito tempo, que é a gente oferta os nossos dados de forma completamente aberta e compra depois soluções com os nossos dados. A gente quer o contrário, a gente quer usar os nossos dados, a gente mesmo desenvolvendo tecnologia e utilizando eles de forma estratégica e soberana, e esse é o nosso grande foco no Decreto de Governança de Dados. A gente cria, então, uma estrutura de governança de dados dentro da Administração Pública Federal e institui nos ministérios 2 papéis centrais. O executivo ou executiva de dados, que é a pessoa que vai ter esse olhar estratégico de dados, não é o olhar da infraestrutura física, é um olhar de como utilizar melhor os dados, aumentar a qualidade deles, garantir que eles possam ser integrados, que eles possam ser utilizados. E o curador ou a curadora, que é a pessoa responsável por cada base de dados e que vai ter que, então, essas pessoas todas, de cada ministério, vão se conversar junto com a nossa Secretaria de Governo Digital. Está aqui o nosso secretário Rogério, que vai coordenar, junto aqui no âmbito da nossa Câmara Interministerial de Transformação Digital, coordenada aqui pela Casa Civil, vai coordenar essas pessoas para que a gente possa fortalecer aquelas bases que ainda não estão prontas para serem integradas. E a gente vai ter um comitê central, já existe esse Comitê Central de Governança de Dados, ele vai ser fortalecido e ele tem forte participação social justamente para garantir o controle social. E aí, presidente, a gente está trazendo para o decreto uma coisa que já estava na portaria da nossa Secretaria de Governo Digital, lá em outubro de 23, a gente fez uma portaria, e aí pode passar, por favor, para instituir o que a gente chama de nuvem de governo. Queria parabenizar o Amorim, ontem o SERPRO fez um ato bem bacana falando da nuvem soberana que o SERPRO fez, mas as nossas 2 empresas, presidente, desde da nossa portaria em outubro de 23, se estruturaram para que os nossos dados fiquem dentro das nossas empresas públicas de TI. Houve uma grande transformação digital de governo no período da pandemia, fruto da necessidade de transformação digital, e a gente passou a usar dados em nuvem. Só que esses dados estavam em qualquer lugar do mundo. Poderiam estar em qualquer lugar do mundo. E a gente, quando chegou, viu essa realidade, a gente mudou a lógica. Se o dado tem algum tipo de criticidade, ele tem que estar dentro do Brasil, dentro da nossa empresa pública. A gente tem que saber onde eles estão fisicamente. Porque isso garante uma soberania sobre os dados enorme, e a gente está avançando nisso, em como é que eu garanto cada vez mais o uso soberano e também a governança soberana sobre esses dados. Então, nossas 2 empresas, elas fizeram investimentos importantíssimos para que a gente possa agora trazer para o seu decreto essa exigência e a gente consiga que todos que têm algum tipo de restrição de acesso estejam em nuvens soberanas. Estou vendo o GSI aqui, o ministro Amaro, o GSI já exigia que se fosse classificado, que ele ficasse dentro do órgão, não pode estar em nuvem. Mas os que tinham alguma restrição de acesso poderiam estar em nuvem e podiam estar em nuvem em qualquer lugar do mundo. E a gente, desde outubro de 23, já tem exigido isso e a gente está trazendo isso para um decreto para aumentar no fundo, o nível hierárquico aí do ato, para garantir isso cada vez mais fortemente. Pode passar, por favor? O outro decreto importante é o da biometria. Esse decreto de biometria que o senhor vai assinar, presidente, ele, na verdade, foi a exigência da lei aprovada ao final do ano passado. Quando, no final do ano passado, a gente enviou ao Congresso uma série de medidas, principalmente de alguma forma coordenadas pelo Ministério da Fazenda, e uma das exigências que essa lei faz é exigir biometria tanto na nova concessão, na manutenção dos benefícios sociais. Então, a gente, desde a aprovação da lei, a gente vem estudando como fazer isso de forma responsável para garantir os direitos de quem tem direito e retirar quem não tem direito. Essa é a lógica do uso da biometria. E para a gente, então, a gente está regulamentando a obrigatoriedade dessa exigência e a grande base da biometria no Brasil é a nova carteira de identidade. Essa é a grande base de biometria e o decreto institui que essa é a base biométrica do Brasil, é a carteira de identidade nacional, emitida nos estados. Mas a gente vai estar fazendo uma implementação gradual da exigência da biometria, começando pelas novas concessões. E a gente, para quem já tem o benefício, o prazo para se adequar vai ser um pouco maior. A gente tem exceções que estão sendo previstas, as exceções de pessoas com mais de 80 anos, pessoas com dificuldade de mobilidade, também refugiados. Então, existirão algumas exceções na exigência da biometria, a gente vai publicá-la já em breve.
porque isso, inclusive, veio na lei, a necessidade de prever exigências. Esse decreto ele é assinado junto com o Ministério da Previdência e com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Então, agradecer aos dois ministros aqui, o ministro Volney e o ministro Wellington Dias, que ambos, junto com a gente foi percebendo quais seriam, aqui coordenado pela Casa Civil, as necessidades de exceções para não ter risco a quem tem direito de deixar de receber um benefício. E, enquanto a gente ainda não tem uma cobertura maciça da nova carteira, a gente vai usar transitoriamente outras bases para complementar, sim. Quais são as outras bases que a gente tem? A do passaporte na Polícia Federal, aqui o ministro Lewandowski, a do Senatran, da CNH, o ministro, no caso é o ministro Tério do Transporte, responsável por essa base, e a do TSE, que é a da base justamente da Identidade Civil Nacional. Essas bases complementadas, quando a gente junta essas três bases, limpando obviamente, as interseções que elas têm, a gente já tem 150 milhões de brasileiros com bases biométricas cadastradas e seguras. Então, a gente já tem uma ampla base biométrica que nos permite, muito rapidamente, implementar a exigência da biometria, e a gente vai acelerar agora a emissão da nova carteira. Pode passar, por favor?